Olá! Nesse vídeo eu quero trazer um pouco mais de conhecimento para vocês do tempo artificial da Terra e do tempo real, que é o multidimensional, né? Onde não existe tempo nem espaço, tudo acontece no agora. Então, quando nós nascemos aqui na 3D, nós nascemos inseridos dentro de um calendário, né? Mundial, onde existe 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, né? Sendo que esse tempo é um tempo artificial, é isso que nos mantém presos na mente, no ego mental, né? Onde a nossa mente, ela só atua dentro desse tempo, que a gente começa a viver ele dentro da barriga da mãe e vive ele até o túmulo, quando a gente deixa 3D, né? Só que na quarta dimensão também existe tempo, né? Porque a quarta dimensão, apesar de a gente não estar vivendo no corpo físico, de carne e osso, estamos vivendo, dando continuidade à última existência, né? Nós morremos e permanecemos com essa mesma aparência da última encarnação, até que a gente vá tomando consciência, e ali dentro também existe a prisão, onde você é convencido de que para você conseguir evoluir, você precisa reencarnar e resgatar os débitos da vida passada. E nessa é que a gente fica preso na Matrix, né? Porque você vem para cá, perde totalmente a consciência e começa a repetir os padrões e acumular ainda mais karmas. E assim ficamos presos aqui na roda de Sansara. Há um tempo atrás, alguns trabalhadores da luz já começaram a nos libertar, né, da escravidão dentro da Matrix, mas ainda não estão atuantes, né? Talvez porque ainda não alcançaram esse conhecimento de como fazer para que a gente comece a se libertar da Matrix, para que a gente não fique preso mais na roda de Sansara, né? E para isso a gente precisa começar a ter consciência de que o tempo é uma ilusão. O tempo da 3D e da 4D foi uma criação feita pelos negativos para nos escravizar, né? Então, quem criou o calendário, o calendário foram os humanos, né? Enfim, os seres que aqui habitavam, enfim. Então, quando nós entramos no processo de dinâmica, a gente começa a sair do linear e adentrar o multidimensional. Por quê? Porque começamos a acessar o mundo espiritual, que não é só apenas o mundo espiritual da quarta dimensão, que ainda pertence ao planeta Terra, mas nós começamos a alcançar frequências superiores, como de quinta, sexta em diante, né? Então, nós começamos o quê? A lembrar das vidas passadas, nós começamos a resgatar os nossos poderes psíquicos, o nosso conhecimento multidimensional, né? Nós começamos a resgatar isso. E por que isso? Porque o planeta Terra ele está sendo liberto dos karmas. E para a gente conseguir se libertar dos karmas, nós precisamos sair do tempo linear, nós precisamos sair da mente limitante, onde ela começa a existir no momento do nascimento e termina na morte do corpo físico, né? Nós, em dinâmica, já estamos percebendo que não, né? Várias pessoas estão despertando na dinâmica com vários credos, de vários níveis de cultura, enfim, de entendimento, pessoas religiosas, com religiões ainda muito fechadas, estão se percebendo dentro da dinâmica. Para quê? Para que comece a ser libertada a consciência de nós aqui do planeta, né? Para que a gente comece a ter consciência de que existe vida fora do planeta Terra, fora do tempo linear, que foi causado pelos negativos para que a gente ficasse preso aqui sendo escravizados. Então tem muitos trabalhadores que já estão ajudando a gente a se libertar
da escravidão dentro do planeta Terra, mas ainda não estão ensinando, trazendo a consciência de como a gente se libertar do ciclo de reencarnação, né, da roda de Sansara. E aí eu começo a falar para vocês, trazer um pouco mais desse conhecimento para vocês, que é para vocês aprenderem a se libertar do tempo planetário, do calendário do planeta Terra, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês de coisas simples, né? Que o ego humano ele é acostumado a valorizar coisas muito pequenas, né? Eu costumo falar que nós fomos reduzidos a pó, seres galácticos, criadores de mundo, ficar se preocupando, por exemplo, que uma pessoa esqueceu de dar os parabéns pra gente no nosso aniversário. E, gente, isso é um cúmulo do absurdo. Por quê? Porque isso é uma coisa muito superficial perante a profundidade de todo o universo, né? Por quê? Porque você não nasceu no dia... por exemplo, eu, Renata, não nasci, né, apenas no dia 16 de março de 1982. Esse meu personagem nasceu, só que eu sou uma alma muito antiga, eu já tive tantas personalidades, já vivi em tantos planetas, né? Por que eu vou ficar me preocupando e ficar chateado porque uma pessoa não me desejou feliz aniversário? Então, por quê? Porque isso é uma prisão. Uma pessoa não ama você ou deixa de amar você porque, mais ou menos, porque te dá os parabéns no seu aniversário, não. Eu vejo muitas chamas chateadas com a própria chama gêmea, porque a chama gêmea não deu feliz aniversário para ela, sendo que vocês já estão vivendo multidimensional. Vocês estão percebendo que o tempo quando a gente está perto da nossa chama e quando a gente passa a entrar na dinâmica, o tempo fica estranho, fica diferente? A chama some e aparece como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque aquele tempo que a gente está acostumado, quando a chama nos bloqueou e quando ela nos desbloqueia, parece que aquilo lá não existiu. Você começa do zero com a chama. Por quê? Porque vocês estão espelhando um para o outro multidimensional. Então, se o teu ego não começar a se desapegar desse linear, dessa mente linear, dessas coisas pequenas, né? Você não vai alcançar o entendimento das coisas maiores. Então, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente entra em dinâmica, nós começamos a reviver dentro do nosso campo, do teu e o da tua chama, as memórias de todas as existências. Para quê? Para que a gente comece a limpar essas memórias, para que a gente consiga se desprender do tempo linear do planeta Terra. Porque quando você limpar todas essas memórias, você vai conseguir estar alinhada ao aqui e agora, exatamente no momento presente, né? E aí você não entende por que a sua chama do nada fala coisas para você que não tem nada a ver e você na hora não entende. Mas ela é o inconsciente dela mandando impulsos de informações do que aconteceu numa memória de uma outra vida. E aí você meio que não entende, né? Tanto que as chamas parece que não batem bem da bola, principalmente as chamas masculinas, mas nós também, chamas femininas. Porque nós vivemos impulsos inconscientes de vidas passadas, porque a gente está no processo de limpar e se libertar do tempo linear da terceira e quarta dimensão, né? E aí tudo parece muito esquisito se você ficar tentando entender com a mente linear, de 3D, de 4D. Então, se você quer começar a entender a dinâmica, o porquê você está em dinâmica, qual é a finalidade da dinâmica, comece a se livrar dos pequenos aborrecimentos do padrão de terceira dimensão. Ficar chateada porque não lembraram do teu aniversário, ficar chateada porque você passou o Natal sozinha, ficar chateada porque é muito... A nossa liberdade, a liberdade do nosso ser multidimensional, ela é mais importante que qualquer besteira de terceira dimensão. Não estou dizendo que você não vai participar das datas comemorativas na terceira dimensão, mas você pode participar sem ficar identificadas com essas datas, sem ficar
presa a essas datas, porque você precisa começar a despertar para a importância da dinâmica de chamas gêmeas, que é fazer você sair dessa prisão de 3D e acessar o multidimensional espiritual e começar a resgatar quem você é, para trazer do mundo espiritual aqui para 3D toda essa realidade atemporal. E aí quem sofre é o ego. E o ego sofre por quê? Porque o ego quer te manter presa naquela mente linear, naquela mente limitada, onde se você não for profundo no passado, vidas passadas, outras encarnações e até fora da 3D e da 4D, se você não fizer isso, né, se você não acessar essa consciência, você não tem respostas para o que está acontecendo com você nesse agora. Nós nunca vivemos o aqui e agora na terceira e quarta dimensão. Vivemos sempre sombras de vidas e memórias de vidas passadas. Crenças limitantes que herdamos de nossos ancestrais. É preciso limpar tudo isso para que a gente consiga estar no aqui e agora e a nossa chama no aqui e agora, para que a gente consiga, sim, a união com a nossa contraparte, né? Porque por que a sua chama não se separa do casamento dele? Né? Por quê? Porque existe um emaranhamento energético dentro daquele grupo de pessoas, de seres que estão inseridos ali no sistema da sua chama. E ele precisa acessar isso. Então, às vezes, o nosso ego fala assim, nossa, é muito simples, é só ele ir lá falar que não quer e se separar e ficar comigo. Só que é um misto de coisas, gente. São todas as dimensões se manifestando energeticamente naquela situação. Então, qual é o papel da chama feminina? É ajudar a dissolver esse emaranhamento energético para que você comece a se conscientizar do processo real, do multidimensional, né, do seu eu superior, que você comece a se reconectar com o seu eu superior, porque só o seu eu superior tira você dessa mente linear limitante, né? Faz com que você acesse a verdade multidimensional e saiba como pode contribuir com a sua chama, para que ela comece a sair daquele emaranhamento energético que ela está. Mas aí o que a nossa mente também presa no linear faz? Julga, né? Eu sei porque eu também julguei muito a minha chama e às vezes me pego julgando, porque eu me pego também presa no meu ego de terceira dimensão. Só que eu tenho consciência de que eu preciso alcançar essa expansão para saber, para acessar o que acontece no campo da minha chama, o porquê que ele está preso dentro daquele sistema ego e como eu posso ajudá-lo a sair dali, né? A ir despertando ali dentro daquele sistema. Então é muito importante que vocês comecem a se desapegar dos padrões da terceira dimensão. E aí, Renata, como que eu posso saber diferenciar o tempo, né, imposto pela 3D, criado pelos negativos para nos manter aprisionados, do tempo espiritual? É só vocês observarem a natureza, gente. A natureza, ela só precisa ser. Ela só precisa ser quem ela é. Nos foi tirado o direito de sermos quem somos, né? A gente já nasce sendo inserido naquele sistema, tendo que fazer daquele jeito onde todos fazem, porque se você não fizer daquele jeito, você vai ser um fracassado. Porém, aquele jeito que todo mundo está fazendo está levando todo mundo ao fracasso. Ninguém vive a sua verdade mais profunda. É por isso que o planeta está esse caos. Porque as pessoas continuam estudando para serem nada e ninguém. Elas estudam. Todo mundo fala assim, nossa, você precisa estudar para você ser alguém, porque senão você não vai ser ninguém. Só que eu vejo tanta gente estudada e que não é, e que não alcança essa importância, ou não alcança esse patamar, a sua liberdade financeira, não alcança o seu reconhecimento profissional. Por quê? Porque isso está acabando. A 3D está falindo. Você tem que estudar muito? Sim, é importante estudar muito. É importante estudar para aquilo que você ama fazer.
Porque, na verdade, você não vai estar estudando para aprender, você vai estar relembrando que, no fundo, você já sabe. Tanto que as pessoas que fazem aquilo que vieram para fazer, elas são muito bem realizadas em todas as áreas da vida dela. No campo profissional, no campo relacional, né? Na sua individualidade, ela é muito bem realizada. Por quê? Porque ela está vivendo o que ela veio viver, ela não está vivendo o que todo mundo diz que tem que ser. Então, é muito complexo tudo isso, porque mexe muito com as crenças, né? Eu sou uma pessoa que desde muito pequena eu nunca me enquadrei, eu odiava escola, eu achava que eu não ia, que o que eu vim fazer não tinha nada a ver com aquilo ali, realmente não tinha, né? Porque todo mundo estuda igual e nem todo mundo alcança a prosperidade, a abundância. Por quê? Porque não é uma questão de você aprender aquilo ali que é limitado, é uma questão de você aprender a se conhecer, saber o que você veio fazer aqui, para você de fato começar a trabalhar por aquilo que você veio fazer e não aquilo que dizem que você veio fazer. Porque ninguém sabe mais de você do que você mesmo. E se você não se conhece, você acaba dando liberdade, entregando a sua vida na mão das outras pessoas que também não sabem nem o que é melhor para elas, quanto mais para você. Então, isso tudo está sendo modificado e eu vou ajudar vocês a tomar consciência desse multidimensional, vocês que despertaram no processo de dinâmica de chamas gêmeas, tá bom?